Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus por te encontrar hoje, terça-feira. É bom saber que podemos, juntos, com fé, esperança e amor, prosseguir nossa caminhada. Ontem foi tão linda a Missa da Misericórdia. Se você não veio, perdeu. E se você perdeu, pode assistir pelo YouTube, porque está ali gravada, para ver como foi maravilhoso o momento que vivemos aqui no quintal do meu Senhor. É assim que a comunidade Coração Fiel vai caminhando. E eu preciso pedir a sua ajuda para continuar evangelizando. A sua doação é importante. Nesse momento, por exemplo, nós temos alguns dos nossos missionários lá no distrito de Muquem, que pertence ao município de Niquelândia, auxiliando a Romaria de Nossa Senhora da Abadia. A Romaria mais antiga do que a Romaria de Trindade, sabia? Tem mais tempo de existência do que a Trindade, embora seja menos conhecida. No ano, aquele lugar recebe cerca de 400 mil peregrinos. E alguns deles ficam ali acampados, nas barracas, ao redor do Santuário de Nossa Senhora. Bem, hoje queremos falar sobre a vocação deste grande santo da Igreja Católica. E santo dos dias atuais, porque ele é o sacerdote do século XX, podemos dizer, porque ele morreu em 1941. Então é o santo do século XX. São Maximiliano Maria Kolbe. É um baluarte na história dos mártires da Igreja. Ele nasceu na Polônia, perto de Lodz, em 1894. De família pobre, humilde operário, mas com uma religiosidade intensa. Entrou para o seminário franciscano, a ordem dos frades menores conventuais, aos 13 anos de idade, porque já desenvolveu este gosto pelas coisas sagradas. Aqui estamos vendo a história da vocação de São Maximiliano, que se desenvolve. A vocação, ela é dinâmica, viu? Não é assim, descobri a vocação, disse sim e catapimba, tá bom. Não. Cada dia que passa, descobrimos coisas novas. E a partir dessa descoberta, vamos melhorando o nosso relacionamento com Deus. Vamos, inclusive, alcançando melhor entendimento daquilo que Deus espera de nós. Ele foi estudar em Roma, São Maximiliano, como seminarista. E ali, vendo a Igreja, o aspecto universal da Igreja Católica, Maximiliano começa a cultivar no seu coração um desejo de evangelizar o mundo, conquistar o mundo por meio de Nossa Senhora. Então ele fundou um apostolado chamado Milícia da Imaculada. Ele, como padre e professor, mas principalmente absorvido pelo desejo de evangelizar, se empenhou na missão de comunicar o Evangelho. Então ele é um dos santos da Igreja que trabalhou na imprensa. Por isso ele pôde evangelizar muitos países, sempre na obediência às autoridades. Por isso eu posso dizer a você que eu, pessoalmente, fui beneficiado pelo esforço de São Maximiliano, porque eu
nas vezes que fui em missão para o Japão, 2 vezes pude estudar o idioma japonês numa casa fundada pelos missionários de São Maximiliano Kolbe. Lá no Japão, do outro lado do mundo, outro idioma, outra cultura, os franciscanos, filhos espirituais de São Maximiliano Maria Kolbe, deixaram um grande testemunho. Claro que depois eles foram praticamente deportados de volta para a Polônia, mas a semente ficou ali. Tanto que hoje temos os frutos desse período de evangelização. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi totalmente tomada pelos nazistas, né? E muitos foram mandados para os campos de concentração. E dentre estes enviados para os campos está o nosso Frei Maximiliano. Ele foi preso 2 vezes. A prisão definitiva foi em 1941. Foi levado para Varsóvia, né? Para o campo de concentração, talvez o mais famoso, o campo de concentração de Auschwitz. O que era o campo de concentração? Era um lugar onde massacravam os judeus ou aqueles que não encaixavam-se nos ideais totalitários de Hitler, da Alemanha nazista. Ali, as pessoas eram exterminadas. Por isso, o campo de concentração, na verdade, era um campo de extermínio. Nós sabemos que 6 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração espalhados na Europa do Leste. Dentre esses, a grande maioria judeus. Ali viveu, nos últimos anos, o padre Maximiliano Maria Kolbe. Ali ele evangeliza até o fim. Ele anuncia a Deus com a sua vida e até com a sua morte, porque aconteceu que, na hora que um prisioneiro fugiu do campo de concentração, os soldados nazistas disseram: para cada um que foge, 10 serão mortos. Então chegou a hora de matar 10 pessoas por causa daquele fugitivo. Mas um deles, que seria morto, cai em prantos, chora desesperadamente. Qual é o grito desse homem que estava para ser executado? Minha mulher, meus filhos, eu nunca mais vou vê-los. E o padre Maximiliano, ouvindo aquele clamor, aquele choro angustiado, movido pelo amor que vence a morte, né? Ele vai até o oficial e se oferece para morrer no lugar dele, com a decisão própria de um mártir. Ele disse: não, esse homem aqui tem mulher e filhos, eu vou no lugar dele. O oficial disse: como assim? E São Maximiliano responde: eu sou um padre católico. E assim foi feita a execução. Os 10 prisioneiros despidos foram empurrados numa cela úmida, escura, ali nos subterrâneos do campo de Auschwitz, para morrer de fome. Durante 10 dias, o padre Maximiliano, naquele lugar, conduziu os outros prisioneiros à espiritualidade, com cantos, orações, e foi consolar um a um na hora da morte. E após estes dias, como ainda estava vivo, né, observa que a pessoa que está em Deus tem um vigor extraordinário. Os outros prisioneiros morreram de fome. E Maximiliano estava vivo ainda. Então, aplicaram a injeção letal na veia do padre Maximiliano. Ele morre, então, no campo de concentração de Auschwitz. Seu corpo foi cremado, suas cinzas atiradas ao vento, né? Numa carta, quase já prevendo a sua morte, ele diz assim: quero ser reduzido a pó pela Imaculada Virgem Maria, espalhado pelo vento do mundo. Que bonito. No final da guerra, começou o movimento pela beatificação de São Maximiliano. Esse movimento teve o seu momento áureo em 17 de outubro de 71, pelo Papa Paulo VI. Em 82, na presença de um dos sobreviventes daquele holocausto,
São Maximiliano foi canonizado pelo Papa São João Paulo II com o título de Mártir da Caridade. O que aprendemos de São Maximiliano? Que se você quiser servir a Deus, é preciso que você faça com muito amor. E o amor supera tudo, inclusive o medo da morte. Toda vocação precisa ser envolvida de amor. Toda vocação, não só a vocação de padre, viu? Vocação de esposo, de pai, a vocação de diácono, a vocação de missionário, de consagrado. Este amor gera uma força mais forte que a morte. É assim que as vocações verdadeiras se realizam. Oremos. Pai do céu, Pai santo, Pai amado, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, a Virgem Maria Puríssima, olhai para nós, olhai neste momento, para cada um que precisa descobrir sua vocação. Pela intercessão de São Maximiliano, envia do céu o Espírito Santo de clareza, de discernimento, de fortaleza, para levar adiante a vontade divina. Enche-nos de amor, Senhor, para que sejamos valentes, corajosos e enfrentemos tudo por amor a Ti e pela devoção a Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.